Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, tá? Sonetos, do Luís Vaz de Camões, né? Camões é aquele famoso escritor português, né, que escreveu a obra Os Lusíadas, que é considerado uma das obras mais importantes da literatura portuguesa, né? E o Camões ele também escreveu alguns poemas, ele escreveu os famosos sonetos dele, né? O soneto, né, é uma composição poética constituída de 14 versos que são dispostos em 4 estrofes, né, sendo duas de 4, as duas primeiras de 4 e as duas últimas de 3. Tá? O Luís Vaz de Camões, ele foi alguém que sofreu muito ao longo da vida dele, né? Conta-se que ele morreu pobre, né? Ele perdeu um olho, né, na guerra. O navio em que ele estava, certa vez, naufragou e ele teve que sair a nado junto, né, dos originais da obra Os Lusíadas, que ele estava escrevendo. Então foi um homem que lutou muito. Ele lutou muito para que a arte dele fosse vista, fosse contemplada, fosse apreciada, a ponto dele tentar quase morrer, né, afogado, para salvar, por exemplo, a obra Os Lusíadas, escrita por ele. Conta-se que os sonetos de Camões, muitos deles, não foram valorizados quando ele estava vivo ainda, né? Conta-se também que ele recebeu uma quantia que muitos podem considerar uma quantia gigantesca do rei daquela época, mas que para ele não foi uma quantia muito grande, porque veio de maneira parcelada, devagarinho. Ele teve que resolver os seus problemas financeiros com amigos, enfim. Então ele foi um homem que sofreu bastante. Ele não desfrutou, né, a nível financeiro das obras artísticas que ele produziu, né, da maneira como ele merecia. Ele morreu pobre, né? Um outro português também muito famoso, né, que morreu pobre, foi o Pedro Álvares Cabral, né? Esse foi outro, né, que não conseguiu desfrutar, né, das descobertas dele como navegador, como explorador. Ele morreu bem pobre, né? O Pedro Álvares Cabral ele nasceu em Belmonte, em Portugal, né, no ano de 1467, e ele veio a falecer em Santarém, né, em 1520. Então, grandes gênios, né? Um da literatura, o outro da navegação, morreram pobres. Então, muitas pessoas elas acham que quando elas vão escrever uma obra literária, alguma coisa assim, elas vão ser valorizadas enquanto são vivas, né? Infelizmente, não é o caso, né? Os verdadeiros artistas muitas vezes só são valorizados depois que morrem. Infelizmente, é isso que acontece. Então, em homenagem, esse vídeo é feito em homenagem a Luís Vaz de Camões, tá? Então eu vou ler para vocês, né, alguns poemas dele. Um dos poemas dele diz o seguinte: Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então ele está falando do amor como algo contraditório, né? Que significa você amar aquela pessoa, né, que no fundo está te matando de amor, seria essa a ideia. Por isso que ele fala aqui, né, em determinado momento, que é amar aquele que está te matando de alguma maneira. Depois, num outro poema, ele diz assim: O fogo que na branda cera ardia, vendo o rosto gentil que eu na alma vejo, se acendeu de outro fogo do desejo, por alcançar a luz que vence o dia. Como de 2 ardores sem cedia, da grande impaciência fez despejo, e remetendo com furor sobejo, vos foi beijar na parte onde se via. Ditosa aquela flama que se atreve a apagar seus ardores e tormentos, na vista de que o mundo tremer deve. Namoram-se, senhora, os elementos de vós e queima o fogo aquela neve, que queima corações e pensamentos. Um outro poema diz o seguinte:
Quando o sol encoberto vai mostrando ao mundo a luz quieta e duvidosa, ao longo de uma praia deleitosa, vou na minha inimiga imaginando. Aqui a vi, os cabelos consertando, ali, com a mão na face tão formosa. Aqui, falando alegre, ali, cuidosa. Agora, estando queda, agora andando. Aqui esteve sentada, ali me viu, erguendo aqueles olhos tão isentos. Aqui movida um pouco, ali segura. Aqui se entristeceu, ali se riu. Enfim, nestes cansados pensamentos, passo esta vida vã, que sempre dura. É interessante que nesse poema ele vai chamar a mulher amada de inimiga. Inimiga porque ela rouba a liberdade dele, né? Ela escraviza ele com amor, né? Seria essa a ideia. Depois, no outro poema, ele diz: transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito. Como a matéria simples busco a forma. Depois ele diz assim: 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida. Então aqui ele está se baseando naquele famoso texto do livro de Gênesis, né? Em que aparece o Jacó servindo 7 vezes lá, durante 7 anos Labão para desposar a Raquel, né? Mas ao invés do Labão dar a filha Raquel para o Jacó, ao invés disso ele dá para o Jacó a Leia, que era a irmã de Raquel, né? Embora o Jacó não gostasse da Leia. E aí ele se vê obrigado a trabalhar mais 7 anos para poder se casar com a Raquel. Então é um texto, né? É um poema de Camões baseado num texto bíblico do Antigo Testamento, né? Depois ele diz o seguinte: o cisne, quando sente ser chegada a hora que põe termo à sua vida, música com voz alta e muito subida, levanta pela praia inabitada. Deseja ter a vida prolongada, chorando do viver a despedida. Com grande saudade da partida, celebra o triste fim desta jornada. Assim, senhora minha, quando via o triste fim que davam meus amores, estando posto já no extremo fio, com mais suave canto e harmonia, descantei pelos vossos desfavores, la vuestra falsa fé e el amor mio. Depois, em outro poema, ele diz o seguinte: de vós me aparto, ó vida, em tal mudança. Sinto vivo da morte o sentimento. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem mais alcança. Mas dou-vos esta firme segurança, que, posto que me mate meu tormento, pelas águas do eterno esquecimento, segura passará minha lembrança. Antes, sem vós meus olhos se entristeçam, que com qualquer coisa outra se contentem. Antes os esqueçais, que vos esqueçam. Antes nesta lembrança se atormentem, que com esquecimento desmereçam a glória que em sofrer tal pena sentem. O Camões ele vai falar muito nos poemas dele, tanto sobre amor, né, como também sobre histórias da Bíblia, algumas historinhas da Bíblia que ele vai usar como base, e até mesmo divindades, né, do mundo greco-romano, né, ele vai se utilizar. Depois ele vai falar num outro poema o seguinte: alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida, descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou.
Então aqui ele está chamando, né, a mulher amada de alma minha gentil, né, falando do falecimento, né, da mulher amada. Então ele pega questões do dia a dia, isso que eu acho interessante nos poemas dele. Depois ele diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Então ele vai falar aqui, né, nesse poema ele fala para nós sobre a transitoriedade da vida, sobre que tudo na vida é transitório, é passageiro. Depois ele vai comparar o mundo em que nós habitamos, a sociedade em que nós habitamos, como Babilônia. E ele está pegando isso da Bíblia, porque no Apocalipse o mundo atual desorganizado, né, como só ele, é chamado de Babilônia no livro de Apocalipse, né, Egito e Babilônia. Aí que ele vai dizer o seguinte: cá nesta Babilônia, donde mana matéria a quanto mal o mundo cria, cá onde o puro amor não tem valia, que a mãe, que manda mais, tudo profana. Cá onde o mal se afina e o bem se dana, e pode mais que a honra a tirania. Cá onde a errada e cega monarquia, cuida que o nome vão a desengana. Cá neste labirinto, onde a nobreza, com esforço e saber pedindo vão, às portas da cobiça e da vileza. Cá neste escuro caos de confusão, cumprindo o curso estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Né? Então aqui ele está tratando o mundo atual como sendo a Babilônia, e ele deseja voltar para Sião, ou seja, para o céu. Né? Depois ele vai falar o seguinte: já não sinto, Senhora, os desenganos, com que minha afeição sempre tratastes, nem ver o galardão que me negastes, merecido por fé há tantos anos. A mágoa choro só choro os danos, de ver por quem, Senhora, me trocastes, mas em tal caso vós só me vingastes, de vossa ingratidão, vossos enganos. Dobrada glória dá qualquer vingança, que o ofendido toma do culpado, quando se satisfaz com coisa justa. Mas eu de vossos males, esquivança, de que agora me vejo bem vingado, não o quisera eu tanto à vossa custa. Então aqui o eu lírico, né, ele se sente melhor do que o rival, porque ele está dizendo que a maior vingança dele, né, em ter perdido a mulher amada, foi ela ter se entregado a um outro homem de nível muito inferior ao dele. Seria essa a lógica. Depois ele diz o seguinte: o dia em que eu nasci, morra e pereça. Não o queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo, e se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. A luz lhe falte, o sol se lhe escureça. Mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar. A mãe ou o próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas, de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida. Cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Né? E aqui, esse poeminha seria uma alteração do capítulo 3, né, do livro de Jó, quando Jó fala: maldito o dia em que eu nasci, né? Esqueçam-se daquele dia, seria mais ou menos essa ideia. Então é mais uma alteraçãozinha, né, do Luiz Vaz de Camões. Depois ele diz o seguinte: a fermosura desta fresca serra, e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza se desterra, o rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza, com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando, nas maiores alegrias, maior tristeza. Então aqui ele está falando que sem a mulher amada por perto, né, a beleza da natureza não é nada. Né? Depois, no último poeminha que a gente vai ler aqui, ele diz o seguinte: verdade, amor, razão, merecimento, qualquer alma farão seguro e forte. Porém, fortuna, caso, tempo e sorte, tem do confuso mundo o regimento. Efeitos mil revolve o pensamento, e não sabe a que causa se reporte, mas sabe que o que é mais que vida e morte, que não alcança o humano entendimento. Doctos varões darão razões subidas, mas são experiências mais provadas, e por isso é melhor ter muito visto.
Coisas há aí que passam sem ser cridas, e coisas cridas há sem ser passadas, mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Então aqui ele faz um poema de alguma maneira em homenagem a Jesus Cristo, né? Em homenagem a Cristo. Porque o Luiz Vaz de Camões ele era um cristão, né? Como a maioria das pessoas daquela época, né? Os portugueses daquela época, enfim. Então é um texto muito interessante, né? Eu li apenas alguns poemas do Luiz Vaz de Camões aqui para vocês, tá? Mas é um texto muito interessante mesmo. Os poemas do Camões são textos muito interessantes, muito importantes de serem lidos, né? Vale a pena ser lidos. É uma grande flor da literatura internacional, cada um desses poemas. Então, pessoal, leiam essa obra, né? Lembre-se de que Luiz Vaz de Camões ele sofreu muito ao longo da vida, né? E ele nunca desfrutou financeiramente de nada daquilo que ele escreveu, né? Ele foi um homem que sofreu, lutou pela arte, nunca recebeu nada que de fato valesse a pena em troca da arte que ele concedeu à humanidade, né? Então, vale a pena a gente valorizar. Mesmo que de maneira póstuma, né? Vale a pena a gente valorizar, vale a pena a gente ler as obras dele, vale a pena a gente refletir sobre cada poema dele. E muitos desses poemas, né, aparecem hoje em dia em filmes, em novelas, em vários tipos de, né, outras artes, né, que surgem por aí. Lembrando que esse é o segundo livrinho que nós tratamos aqui sobre poemas, né? O primeiro livrinho que nós tratamos sobre poemas aqui foi os clássicos poemas chineses, tá? Que eu vou deixar na descrição abaixo, né, o link, né, do vídeo em que eu apareço falando sobre a obra Clássicos Poemas Chineses, em que aparecem poemas do Liu Bian, dentre outros. Já esse daqui é sobre Camões, tá? Então quem estiver assistindo aqui, clicar lá na descrição, além de uma descrição rápida, né, sobre Camões, vai ter ali também o linkzinho para ir naquele vídeo em que eu falo sobre os clássicos poemas chineses, tá certo? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, participe. Um forte abraço, até mais.